Os- Olá, meus amigos. Minhas boas-vindas aos que entram na nossa roda de bate-papo aqui sobre conhecimento, razão e fé, né? Isso tentando reunir os conhecimentos humanísticos e, e a fé. Tentando reunir porque a modernidade dividiu demais tudo em especialidades, em divisões, que acabam sabendo muito de pouca coisa e acabam desconectando conhecimentos e informações que poderiam ser melhor compreendidas se fossem analisadas conjuntamente. Então, voltamos um pouco à antiguidade clássica. Não havia essa separação das disciplinas, história, sociologia, filosofia, antropologia, economia, direito, a academia do Sócrates, a academia do Platão, a academia do Aristóteles, estudavam todas essas coisas num conjunto, né? E assim também era o homem renascentista. No Renascimento, as pessoas tinham conhecimentos integrais. Depois, o conhecimento cresceu muito, e aí surgiu a ideia de que não é possível dar conta de muita coisa, acaba ficando superficial, então partimos para as especializações, que perdem as tais conexões. O meu orientador do meu doutorado em História foi Armando Sotomayor, e ele dizia que essa separação entre história, filosofia, sociologia, era uma invenção nossa de nós professores universitários, que criávamos isso para cercar um terreno e dizer, esse pedaço é meu, né? Anos depois, eu escrevendo sobre coisas diferentes, um colega de departamento me disse, por que você não escolhe uma área que aí você fica sendo autoridade nessa área? Eu disse, não, eu não quero ser autoridade, né? Também, como eu mudei de disciplina, eu não gostava de ficar muito tempo. Eu ensinei história da educação, filosofia da educação, teoria do conhecimento, teoria da história, metodologia científica, mudando 2, 3, 4 anos numa coisa ou noutra, e para não ficar um tanto limitado a alguns horizontes, né? Então, nós aqui estamos tentando reunir e começamos pondo esse estudo Conhecimento, Razão e Fé, que principiou na nossa primeira live com uma divisão das formas de conhecimento, que nós dividimos em senso comum, ciência, filosofia, teologia e ideologia. E já discorremos e dissemos algumas coisas sobre senso comum, depois sobre ciência e, em seguida, sobre filosofia. Quando tratamos de senso comum, além de dizer que ele é assistemático e muito menos crítico do que é necessário para que um conhecimento seja válido, nós dizíamos também que não se pode jogar fora o senso comum, porque no dia a dia a gente trabalha com ele, né? Você, quando vai atravessar uma rua, você não para fazer um cálculo físico, um cálculo da física, da cinemática do Newton, não. E um cachorro também atravessa a rua e não faz esses cálculos usando o senso comum. Mas tem os seus limites, não serve para tudo, serve para algumas coisas, então precisamos dos outros tipos de conhecimento, da ciência, da filosofia, e cada um no seu lugar, e falávamos sobre filosofia, estamos sempre retomando alguma coisa das lives anteriores, né? Para quem chega sem acompanhar tudo. E dizíamos que a ciência é o que a comunidade científica chama de ciência, mas dizíamos também que a comunidade científica não tem um diário oficial. Uma coisa é dizer o que é que o Estado brasileiro diz a respeito de um assunto. Aí você abre o diário oficial e sabe o que o Estado brasileiro diz, né? Agora, o que a ciência diz não tem diário oficial. Tem publicações de membros das comunidades e até das corporações. Há poucos dias saiu uma nota do Conselho Federal de Medicina. Mas logo depois saíram notas do Conselho
da Associação de Médicos de Infectologia, de pediatras e de outras áreas, contradizendo aquela do Conselho Federal, né? Então, a comunidade científica não é uniforme, não é homogênea, graças a Deus não é, né? E por isso é que cresce, porque nós dizíamos também que a ciência cresce corrigindo erros. E só se corrige erro quando há dissensão, quando há crítica, né? Embora seja preciso discernir o espírito crítico do espírito de crítica, né? O espírito crítico consiste em procurar identificar e corrigir erros. O espírito de crítica procura desqualificar proposições, procurando erros para desqualificá-las. É diferente de desqualificá-las porque encontramos erros. Eu encontrei um erro, então desqualifico. Outra coisa, eu quero desqualificar e vou procurar um erro, né? Mas isso não acontece só na ciência, isso acontece também na filosofia. E tratamos de filosofia aqui, inclusive do campo mais escorregadio da filosofia, que é o campo da estética, da filosofia dos valores concernentes ao belo, e procuramos contradizer a ideia de que a subjetividade está acima das discussões. Tem aquela frase que diz que gosto não se discute, e nós dizíamos que a beleza não é tão subjetiva, que a beleza exemplificávamos com a mudança de padrão de estética da mulher. Não falamos em outras estéticas, porque não estamos estudando cada uma delas, estamos apenas procurando o ser, o conteúdo, o sentido, ou a essência do que seja o belo. E no caso da beleza feminina, e a beleza feminina se presta muito bem a esse tipo de análise. E dizíamos, a gordinha dos pneuzinhos, dos retratos de pintores do Renascimento para trás, né? E dizíamos, o que é que era belo ali? Era ser desejável, era ser aprovada, era ser admirada, era ser reconhecida como bela. Mas na metade do século XX para cá, deixou de ser a gordinha, ficou a magrinha. Mas continua sendo ser admirada, ser aprovada, ser desejada, ser reconhecida como bela. Então, não mudou. Então, a estética não é tão historicamente determinada, não é tão situacional, ela é muito mais perene. E isso diz respeito a uma questão central na filosofia dos valores, se existem valores perenes, ou se eles são todos históricos e, portanto, estão sempre passando por transformações. É claro que as transformações existem, e esse mesmo exemplo da beleza feminina nos mostra transformações da aparência, quer dizer, o mundo fenomênico se transforma. Repetimos aqui várias vezes, e nunca é demais repetir, que o mundo fenomênico é aquele que é observável direta ou indiretamente, aquele que é posto. Enquanto que o ôntico e o ontológico, o ôntico é o que é da essência do ser, que nós não podemos observar, e o ontológico é o conhecimento que nós procuramos desenvolver acerca dessa dimensão que nós não conseguims observar, nem direta, nem indiretamente, mas podemos intuir. E aqui não é intuição de tarô, aqui é uma intuição que tem um certo padrão teórico e metodológico, né? É aquela intuição que recebe o nome de hipótese, muitas vezes, que aparece e, quando amadurecida, se torna uma hipótese, né? Ou seja, é uma intuição que tem uma base fática que legitima uma suspeita. Isso vale para a filosofia, e vale para a ciência, e vale para a teologia, né? E pretendemos hoje começar uma conversa sobre a teologia. Então, vimos que, acho que na nossa primeira live, Conhecimento, Razão e Fé, dizíamos que a gente pode identificar um campo de conhecimento quando a gente identifica o objeto daquele conhecimento. O objeto, no jargão acadêmico, é a coisa que aquele conhecimento estuda.
Né? Então, precisamos saber ter duas informações para dizer que tipo de conhecimento estamos analisando. Um é o objeto que ele estuda, e o outro é o método que ele usa. Né? E dizíamos que a ciência estuda as relações entre coisas, sem estudar a essência das coisas. E dávamos exemplos lá com a física newtoniana. E dizíamos que a filosofia estuda a origem das coisas. E isso não se confunde com a origem que a ciência estuda. A ciência estuda a origem de um produto de duas reações químicas, mas não se refere à causa primeira. Não se refere ao porquê. Ela diz o como. Como se dá essa reação química? Se os dois elementos que reagem, como é que estavam as camadas de elétrons, se é uma reação covalente, se é uma reação química de tal ou qual classe de reações químicas, e cada uma dessas classes corresponde a uma forma de como se dá a reação. Né? Como é que os elétrons dos átomos se encaixam ou se engatam para criar uma molécula nova, com átomos diferentes, formando um composto. Isso é como? Bom, agora, a filosofia estuda as relações também, mas estuda as reações, qualificando as reações e classificando as relações entre as coisas. Ela pode relacioná-las como legítimas, como ilegítimas, como boas, como más, como virtuosas ou como vícios. Então, estamos no campo da filosofia moral. Ou ela pode buscar exercer uma vigilância epistemológica, estudando as relações entre o pensamento, entre formas de conhecimento que levam a um novo conhecimento, estudando um raciocínio, para dizer se o raciocínio foi perfeito ou imperfeito, dizendo que conhecimento é quando você tem, que raciocínio é quando você tem dois conhecimentos, que geralmente não foi você que produziu. Se você diz que você produziu, então você tem que demonstrar. Mas você pode pegar na prateleira dois conhecimentos que alguém lhe deu. E aí você deve citar a fonte. E você tem o conhecimento A e o conhecimento B. E certamente não é só você que sabe, todo mundo sabe. E se é de conhecimento público, você nem precisa citar a fonte, nem precisa dar os créditos a ninguém. Né? Se é público e notório. E agora entra você, com o raciocínio. Se A e B juntos te permitem chegar a um novo conhecimento que ninguém tinha. Ou até algumas pessoas têm, e você chega também a ele, acompanhando ou confirmando o que as outras pessoas já tinham. Mas o que não é possível é a pessoa dizer, eu nunca li nada não, mas eu acho isso ou aquilo. Né? Então, a pessoa está se estribando no seu próprio conhecimento, e Salomão já dizia lá nos provérbios, não te estribes no teu próprio conhecimento. Né? E isso é que, vulgarmente, os estudantes chamam de sabido sem estudo. Né? Um orientador de tese ou de dissertação em mestrado, e mesmo nos cursos de graduação, quem orienta um TCC ou um simples trabalho de disciplina, orienta bem quando diz, olha, você quer estudar um assunto, o que é que você quer pesquisar? Eu quero pesquisar isso. Muito bem. Que leituras você já tem sobre isso? Se você disser, não, nunca nada, não, ele disse, então, primeiro vai estudar. Para fazer uma pesquisa, você vai formular hipótese. Como é que você vai formular hipótese de um assunto que você não entende? Você sabe formular uma hipótese sobre a gramática da língua Han na China? Não, não sei, porque você não estudou a língua Han. Mas você sabe formular questões sobre a língua portuguesa porque você já estudou. Você pode fazer uma questão. Quando é que cabe o uso da crase? Mas aí você faz essa questão porque você sabe que existe isso. Mas eu não sei se existe esse problema na língua chinesa. Não sou capaz de formular essa pergunta. Então, para a gente criar ideias, a gente precisa primeiro conhecer. Né?
Bom, e qual é a fonte de conhecimento? E a ciência e o senso comum vem a fonte nos fatos observáveis, né? E a ciência gosta de chamar certos fatos de evidências. Evidência é aquilo que a gente acha que não precisa discutir. Aí a filosofia. A filosofia também considera evidências, inclusive certas declarações que não têm a ver com observação, que não têm natureza empírica, e que acaba chegando na ciência também, mas é sobretudo uma base filosófica que a gente chama de axioma, né? Que é algo que ninguém se preocupa em questionar. Quando, por exemplo, Aristóteles diz que não existia efeito sem causa, ou seja, que não havia movimento, movimento metafísico, movimento da essência do ser, movimento de uma potência, ele chama de potência o que pode vir a ser, e chama de ato o que se tornou. Então, quando um ovo vira pinto, ele diz que houve um movimento, não é que se deslocou no espaço. Quando uma semente vira árvore, ele diz que houve um movimento metafísico, um movimento de semente para a árvore, sem sair do lugar. É um movimento da natureza do ser. Muito bem. Então, para Aristóteles, é óbvio que se há um movimento, há uma causa, né? E ninguém discute isso. Ninguém discute. E, e você considera muitas coisas assim, são axiomas, são bases. Mas e a teologia? Porque esse ponto de partida de um raciocínio, que eu dizia há pouco que reúne dois conhecimentos ou duas informações, esses dois conhecimentos que você reúne através de um raciocínio para chegar a um conhecimento novo, cada um deles é uma coisa que se chama premissa. Tem uma premissa maior e uma premissa menor. Maior não é maior no tamanho físico, é maior no significado, na abrangência, né? Então, quando você consegue relacionar a maior com a menor, você pode extrair dali algum conhecimento. Tem aquele exemplo clássico que diz todos os homens são mortais, é uma premissa maior, e João é um homem, então você reúne esses dois dados e tira uma conclusão que é sua. Então, logo, João é mortal, né? Bom, mas eu dizia que esse ponto de partida, essas premissas que formam esse silogismo, ou se for um conjunto muito grande de observações, não apenas duas informações, como no silogismo, mas se você viu um cisne branco, dois cisnes brancos, 1000 cisnes brancos, durante 1000 anos, as pessoas viram todos os cisnes eram brancos. Aí você generaliza. Diferente do silogismo que eu dizia há pouco, você estabeleceu uma informação apenas a respeito do João, que o João era mortal. Mas agora você vai usar a palavra todos. No outro exemplo, você poderá usar a palavra sempre, né? Então você diz, todos os cisnes são brancos. Ah, mas por quê? Porque minha tataravó via cisne, todos eram brancos, e desde lá todo mundo vê os cisnes e os cisnes são brancos. Ora, mas se todos os cisnes são brancos, até hoje, você não sabe o cisne, você viu N cisnes, ouviu ou teve notícias. N pode ser milhões, mas haverá sempre a possibilidade do N mais um. E quando foi um dia, lá no século XIX, apareceu no interior da Austrália um cisne negro, que deu lugar a um belo trabalho de um filósofo da ciência com esse título, o cisne branco existe, né? Esse raciocínio que generaliza é a indução, que é a grande base da ciência da natureza. Foi o que Newton usou nas leis. Todas as leis científicas são formas de indução.
Quando Lavoisier disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo. Olha, a palavra tudo. Eu lembrava há pouco que pode ser a palavra sempre, pode ser a palavra todos, pode ser a palavra tudo. Na natureza nada se perde, nada. Pode ser também o nada, o nunca. Né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele dizia isso porque fez algumas experiências ali, empíricas, e mediu, destruiu alguma coisa e depois mediu os pedaços, o que sobrou, e era a mesma quantidade de massa. Então, e a natureza tem uma certa regularidade. Os fenômenos físicos e químicos têm uma certa regularidade. Aí você generaliza. A água chegou a 100 graus centígrados e ferveu na panela da sua casa e na panela da casa do seu irmão e do seu colega de escola. Então, a água sempre ferve a 100 graus centígrados em condições normais de temperatura e pressão. Aí tem essas condições normais para dizer que é dentro de certas condições. Né? Bom, muito bem, mas aí estamos na ciência e estávamos, né, na filosofia. Mas queremos chegar à teologia. E quais são as bases da teologia? Porque dizíamos objeto e método, mas para indicarmos um objeto, o faremos com algum conhecimento. Ninguém começa do zero. Não, eu vou estudar esse objeto, então eu ainda não sei nada. Não, mas para você precisa saber alguma coisa, né? Para fazer uma pesquisa sobre o objeto. Então, qual é a base? Dizíamos há pouco, senso comum e ciência usam como base a observação e a hipótese. E a teologia? Também. E o método? A ciência e a filosofia, embora usem métodos que se operacionalizam de maneira diferente, eles têm um fundo comum, que é a vigilância epistemológica, que é o rigor, o cuidado, a crítica dos procedimentos, a crítica do raciocínio. Todos os homens são mortais, João é homem, logo João é mortal. Opa, mas espera aí, todos os homens são mortais mesmos? E qual é o sentido e a extensão do conteúdo semântico da palavra mortal? E se os homens tiverem uma vida eterna depois? Aí sempre, isso é vigilância epistemológica. É fazer as discussões que sejam pertinentes e relevantes para os seus objetivos. Né? E João é homem. Bom, e sendo homem, ele tem que ter esse atributo que todos os homens têm. Isso é vigilância epistemológica. Então, também tem vigilância epistemológica em teologia. Talvez até mais do que em algumas filosofias e ciências que rolam por aí. Ou pelo menos era assim, até a pós-modernidade chegar, porque a pós-modernidade chegou e transformou tudo, né? E confundiu tudo. Mas o rigor epistemológico da teologia é bastante severo. Se você lê, por exemplo, os discursos de Paulo, nas cartas de Paulo, ele usa um raciocínio estritamente lógico e vai lá discutir com os gregos, que eram acostumados a tratar de teoria do conhecimento. É o berço da epistemologia, é a Grécia. E os caras ficavam admirados com ele. Né? Então, temos também rigor epistemológico. E então, qual é a diferença? Bom, a diferença é que a teologia não se limita a objetos naturais. E a ciência? A ciência, digamos, no campo da física, ela estuda os fenômenos ligados à energia. Ou energia cinética, ou energia térmica, ou outras formas, mas estuda energia. Estuda as mudanças de estado, as mudanças de energia. Aí a química estuda mudança de propriedades químicas. A biologia estuda fenômenos do campo da vida. Tudo isso são fenômenos naturais. Aí as ciências sociais, as ciências da natureza,
ela estuda fenômenos havidos como naturais, ou só os reconhece na dimensão natural. Se você faz um estudo antropológico de determinadas manifestações havidas como sobrenaturais, por exemplo, se um antropólogo estuda manifestações de línguas em igrejas pentecostais, ou estuda a manifestação de entidades que se apoderam dos seus cavalos, como eles chamam, né? Ele estuda isso de um ponto de vista natural. Se ele começar a entrar pelo lado sobrenatural, ele está saindo da antropologia. O sociólogo também pode... Você pode ter a sociologia das religiões, como pode ter a antropologia das religiões, a psicologia das religiões, a filosofia das religiões, sem entrar no campo sobrenatural. Que certamente o campo sobrenatural será mencionado, mas será mencionado como uma prática ou uma crença daqueles que estão envolvidos no fenômeno, mas não como um elemento validado pela psicologia, pela sociologia, pela antropologia. Digamos, tem estudos médicos sobre os efeitos da oração, que é um fenômeno que você vai dizer é um fenômeno sobrenatural. Então, tem pesquisa controlada, com todas as variáveis controladas. Pesquisa com duplo cego. Duplo cego é quando uma parte das pessoas que estão sendo estudadas, que a gente chama isso amostra do fenômeno, né? Você não vai estudar todo mundo que passa por um fenômeno. Isso seria um censo. Não é possível controlar todo mundo para fazer uma experimentação. Mas você pega algumas pessoas e chama essas pessoas de amostra. Não é qualquer amostra. Há poucos dias eu conversava num grupo e uma pessoa se referiu a 6 ou 7 pessoas que estavam presentes e que não tinham nenhuma discordância com relação a alguns pontos, né? E quis usar aquilo ali como uma amostra de que havia uma homogeneidade naquele corrente, naquele tipo de pensamento. Mas é claro que aquilo não era uma amostra representativa, para saber se todas as pessoas que usam aquele rótulo ideológico acatam aquele conjunto de ideias sem discordância, seria preciso uma amostra muito maior, né? Então, a filosofia e a ciência trabalham com esse rigor, amostras grandes. Ou que não precisam ser tão grandes se o fenômeno for muito homogêneo, né? Mas aí é um estudo típico de estatística que a gente pode dar apenas uma notícia aqui, né? O que a gente pode dizer aqui é que uma pesquisa válida, validada pelo exercício da vigilância epistemológica, da metodologia rigorosa, ela trabalha com amostras. Então, teve médicos aí que fizeram, e a internet está cheia aí de relatório, inclusive de um médico de Manaus que cita essa pesquisa, fizeram pesquisas com doentes em coma. Por que doentes em coma? Porque ele não sabia que tinha alguém orando por ele, né? Para alguém não dizer, isso é efeito psicológico, né? Então, para evitar que diga, não foi o efeito da oração, foi porque o efeito de sugestão, o cara melhorou, né? Então, vamos fazer com pacientes em coma, né? E também para não haver confusão, nós mesmos que estamos observando, não ficarmos aqui vendo qualquer coisa, olha, melhorou, porque eu já quero achar que melhorou, né? Então, eu começo a ver coisas que... Ou então, não melhorou, não, está melhorando, mas eu não reconheço porque eu quero negar o fenômeno. Não, isso aqui não é melhora, não. Então, o duplo cego você divide em 2 grupos. E então, tinha um grupo por quem as pessoas oravam, tinha um grupo por quem não tinha ninguém orando, né? E aquelas pessoas que estavam acompanhando não estavam sabendo quem era o grupo por quem se fazia intercessão e quem era que não se fazia, né?
E, inclusive, não tinha que ser próximo, não tinha que haver imposição de mãos, não tinha que haver presença do intercessor. Eram pessoas que estavam nos hospitais, nas unidades de terapia intensiva, e alguém em casa ou noutra cidade, outras pessoas estavam orando por elas. Né? E, no fim, constataram diferença de resultado entre o grupo por quem tinha pessoas orando e o grupo que não tinha pessoas orando. Houve melhoras mais significativas, houve melhoras mais expressivas, houve um número maior, uma porcentagem maior de melhoras ou curas no grupo pelo qual havia intercessão do que no outro grupo. Né? Bom, então, também em uma ciência se pode estudar fenômeno natural, isso era uma pesquisa médica. Se pode estudar fenômeno natural e fenômeno sobrenatural. Estava se estudando um fenômeno natural, que é a melhora, e do ponto de vista médico só interessa esse aspecto. Mas, nesse aspecto, estava envolvido um fenômeno, um dos fatores sob controle era a oração e os efeitos da oração. Né? Então, ciência e filosofia também podem se debruçar sobre um fenômeno sobrenatural? Podem. Mas não considerando, não sentenciando sobre a natureza sobrenatural dele. Pode dizer assim, vamos ver se isso dá resultado. E podem até dizer, deu resultado. Mas quando disser deu resultado, não vai dizer, então é sobrenatural. Ele vai dizer, deu resultado e eu não sei por quê. Ah, mas por que ele não diz? Dissemos e repetimos aqui infinitas vezes que a ciência não trata da causa primeira das coisas. Não trata propriamente dos porquês. O porquê pode até aparecer como causa imediata. Aí o fulano melhorou porque alguém orou por ele. Agora, e por que a oração produz efeito? Aí a ciência diz, não é comigo. Do mesmo jeito que a maçã caiu na cabeça do Newton, ele viu caindo a maçã, e diz, caiu porque a gravidade puxou. Mas se você disser, Newton, e a causa primeira? Por que a gravidade atrai? Por que a Terra atrai? Ele diz, não quero saber disso, não. Não estou explicando a Terra, estou explicando a queda da maçã. Né? Porque a ciência é fragmentária, ela explica a queda da maçã. Ela não explica o conjunto de coisas. A maçã cai, a Terra atrai, por que a Terra atrai? Então, aí é outra coisa. Então, a medicina diria, não, você não tem resposta para porquês. Você tem resposta para como, que são as explicações de causa primeira. A causa primeira foi a oração. Né? A causa imediata, não primeira desde a origem, primeira na sequência cronológica. Né? Bom, mas estamos tentando chegar na teologia. Né? E qual é a diferença, então? Primeiro que a teologia trata de fenômenos sobrenaturais, sim, porque aí no caso das pessoas que melhoraram quando houve oração, e das pessoas que melhoraram, mas não tiveram oração, ou que por falta de oração não tiveram tantos casos de melhora ou de cura, embora tenham tido certamente alguns casos de melhora e cura. Mas aí tem um cálculo estatístico para dizer se a diferença foi significativa. Né? Os estatísticos sabem fazer esse cálculo muito bem. Então, nós temos uma diferençazinha aparecendo aí, é que a teologia já vai para a causa primeira. Já vai dizer, olha, essa diferença aí é porque o fenômeno é sobrenatural. Né? Mas como é que você diz isso? É chutando? Então a teologia tem chute? Não. A diferença está aí. A teologia parte do que ela considera revelação. E por que você diz que foi a oração? Porque eu me filio à tradição judaico-cristã, especificamente à tradição cristã, e o cristianismo é uma religião do livro. Mas o cristianismo não é religião, é uma relação com Deus. Tá certo, é uma relação pessoal com Deus. Mas essa relação pessoal, ela dá transcendência, né, à superação da finitude, ela tem radicalidade, porque ela dá explicações que vão à causa primeira, e ela tem
transcendência, radicalidade e totalidade. Ela alcança tudo, porque você tem um Deus, um monoteísmo que tem um Deus, está no controle de tudo. É onipotente e onisciente, né? E onipresente. Então, você tem uma base no livro sagrado, que é uma das religiões do livro sagrado. São 5 religiões do livro sagrado: o judaísmo, o cristianismo, o islã, o budismo e o hinduísmo, né? Mas não tem também lá o pessoal na China que tem um livro e tal, mas não é. Há uma discussão se aquelas religiões chamadas de religiões lá na China, como é o caso do pessoal que segue o livro do Lao Tse, né, do shintoísmo que aquelas tradições não seriam propriamente religiões, seriam tradições culturais, né? Até porque não tem claramente uma transcendência ou uma radicalidade, e mesmo uma totalidade, embora tenha um código moral e tal. Mas o cristianismo tem também um código moral. Então, o cristianismo, sob todos os aspectos, preenche as exigências, vamos dizer assim, ou as expectativas, ou a relação de requisitos para ser uma religião. Então, não deixa de ser uma relação pessoal com Deus, mas essa relação, tendo esses atributos todos, ela constitui uma religião, embora não necessariamente uma religião historicamente estabelecida. Na medida que a assembleia dos cristãos, a reunião, assembleia no sentido de reunião, de coletivo, essa coletividade é uma coletividade espiritual, que não se limita nas denominações das igrejas, né? Embora as denominações, os membros das denominações, das várias denominações, toda denominação pode ter alguém que também seja da igreja espiritual, né? E aquela igreja que lá no Novo Testamento a gente vê que os salvos estão nela e quem não está nela não está salvo, não é nenhuma das igrejas históricas, é essa igreja espiritual, né? Bom, então, vimos que a teologia trata do sobrenatural. E trata com rigor metódico, com uma lógica rigorosa. E as interpretações que faz são seguidas por normas muito bem delimitadas de um campo de conhecimento que se chama hermenêutica, que até inspira o campo secular. O direito tem muito a aprender, a hermenêutica jurídica tem muito que aprender com a hermenêutica dos teólogos, né? Mas tem diferença, claro. Então, eu dizia, além de se distinguir por tratar do sobrenatural, o que é mais que distingue a teologia? Já que a metodologia não distingue tanto, porque é uma metodologia igualmente preocupada com a vigilância epistemológica. Então, o que faz a diferença? Ora, é a existência de um livro sagrado. Você não tem propriamente teologia nessas manifestações do sobrenatural que não tem livro sagrado. Que a velha e boa antropologia cultural tradicional não chamava nem de religião, chamava de magia, porque não tinha transcendência, ou até podia ter transcendência, mas não tinha totalidade, não tinha radicalidade, não tinha código moral. Estão até inventando uns códigos morais agora para esses grupos, mas não é da formação histórica original desses grupos que tratam com magia, com sobrenatural, né? E também tem aquela diferença que, enquanto as religiões cultuam a divindade, a magia negocia com a divindade algum benefício ou algum malefício para alguém, né? Portanto, é outro campo e não entra aqui nas nossas cogitações sobre teologia. Então, o que distingue a teologia é partir de premissas indiscutíveis.
ela tem algumas premissas indiscutíveis, porque há vidas como reveladas. Aí, quando a gente... Quando o jurista diz que uma determinada conduta é criminosa, ele não tem nessa declaração o alcance que tem a declaração de um teólogo que diz que uma conduta nos afasta de Deus, ou que uma conduta nos leva ao erro, ou ela própria é um erro. Porque um dos significados da palavra pecado é errar o alvo. Porque enquanto o jurista precisa dizer, olha aqui, artigo tal do Código Penal, ele tá se referindo, portanto, a uma fonte histórica, e o que é histórico muda. Aí todo dia sai reforma do Código Penal no Brasil, ou aparecem leis extravagantes. Essa expressão é do juridiquês, né? É da linguagem jurídica. Extravagante porque não pertence a nenhum código organicamente constituído. Uma coisa é ser o artigo tal, a linha tal, parágrafo tal no Código Penal ou do Código Civil. Outra coisa é ser de uma lei que não é de nenhum código. Essa lei que não é de nenhum código tem o mesmo valor, mas é chamada de extravagante. Né? Então, no direito penal tem as leis orgânicas dos códigos e tem as leis extravagantes. E o jurista vai apontar a elas. Né? Até porque a Constituição diz, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, para eu dizer que chupar o dedo é crime, é preciso que tenha uma lei descrevendo uma conduta. Introduzir qualquer dos dedos na boca e realizar uma sucção, pena, tantas horas de trabalho social, seria um crime de menor potencial ofensivo e tal, né? Mas tem que ter dois preceitos, um que descreve a conduta e outro que descreve uma sanção, a pena. Muito bem, e isso muda. E, de repente, pode até o sentido das palavras passar por uma mudança, e aí isso se chama mutação, ao invés de emenda ou interpretação conforme, se chama mutação, dizer que, bom, isso não é mais transgressão. Né? Havia no Código Penal uma expressão mulher honesta, e aí, salvo engano, aí em 2001, 2002, 2003, mais ou menos, tiraram a expressão, mas quando tiraram, já tinha muito juiz que não usava mais, porque dizia que essa expressão tinha mudado de significado. Né? Mas o teólogo não faz isso, ou não deveria fazer isso. Porque para fazer isso teria que ter muita prudência e agir de forma muito limitada, dar um alcance muito limitado a essas interpretações culturais, ou históricas, ou teleológicas, porque ele está se referindo a uma fonte imutável, que é uma revelação. E por que a revelação é imutável? Bom, porque o livro sagrado pode ser visto por descrentes ou por crentes. Né? E se você vir o livro, se você vir o livro sagrado com os olhos do descrente, você vai dizer, não, teologia pensa que tem uma fonte imutável, mas não tem. Porque esse livro aí não é inspiração, não foi ditado pelo Espírito Santo. Né? Ou não foi inspirado por Alá, se o teólogo for muçulmano. Né? Mas isso é para o descrente. E quem faz teologia não é ou não deveria ser descrente. Ah, mas tem muito descrente fazendo teologia? Tem, né? Mas não devia estar lá. Né? Alguém que, por exemplo, se propõe a reescrever a Bíblia. Para reescrever a Bíblia precisa ser descrente.
porque se for crente não vai reescrever o que foi ditado pelo Espírito Santo. Né? E se é descrente, não tinha nem que meter o bedelho nessa história. Né? Digamos, se você está discutindo quais são os componentes, os ingredientes que você vai usar numa receita de culinária, ou numa feijoada, ou numa receita de bolo, e o sujeito não gosta de feijoada, não vai consumir a feijoada, e não é nutrólogo, então ele não tem que estar dizendo o que é que tem que ser feito. Né? Não é nem cozinheiro, aí diz, não, peraí, eu vou mudar essa receita da feijoada. Você quer mudar a receita da feijoada, alguém pergunta, mas você vai comer a feijoada? Não, eu não gosto de feijoada. Você vai cozinhar a feijoada? Não, eu não sou cozinheiro. Então, o que você quer com isso? Não, você é nutrólogo, você vai fazer uma feijoada diet ou light? Não, não. Então, o que você quer na cozinha, né? Então, sai da cozinha e não dê palpite. Né? Então, assim também é quem, não sendo crente, queira reescrever a Bíblia. Na verdade, quer combater, e tem todo o direito. Mas, em vez de dizer, vou reescrever e vou botar o nome de Bíblia, ele devia dizer assim, vou fazer uma crítica da Bíblia. Aí tem o direito de fazer. Se nós formos democratas, vamos dizer, e você que sabe o que você quer fazer, você tem o direito de fazer, tem o direito de publicar, só não vai dizer que ela está sendo reescrita. Você vai dizer que ela está sendo criticada. Né? Bom, essa é uma coisa. Mas está cheio de teólogo, entre aspas, aí, fazendo mudanças de interesse social, ou adaptando a realidade conjuntural, histórica. Mas o cristianismo diz que não veio se adaptar ao mundo, veio mudar o mundo. Né? Então, estamos diante de livro sagrado, estamos diante de revelação, se formos crentes. E se formos crentes, não fazemos isso, não duvidamos da revelação. Ah, mas não é só assim, o preto e o branco, tem uma zona cinzenta pelo meio. Tem aquelas pessoas que se acham crentes, mas não são muito crentes. Né? São mornos ou frios, aquele que o Cristo disse que devia ser vomitado. Hein? Aí ele chega e diz, olha, isso não é bem uma revelação, não. Isso é uma tradição. Foi uma tradição que foram fazendo um apanhado das tradições e escrevendo, e as autoridades eclesiásticas disseram, vamos consagrar isso aqui. Mas aí você já não é crente. Isso aí se chama alta crítica. Ou se chamava. Né? Aí o sujeito pega os métodos de análise crítica da autenticidade de fontes históricas em pesquisa histórica, usa uma metodologia da história secular, da prática dos estudos de história secular, e quer aplicar na interpretação e leitura do livro sagrado, e isso tem o nome de alta crítica. Aí o sujeito chega e diz, olha, isso aqui não foi o Salomão que escreveu, não. Isso aqui tem um bocado de provérbio aí, parecido com os provérbios dos medo-persas, tem outros provérbios parecidos com os da Grécia, ou de Roma, ou dos caldeus. Ele fez uma juntada. Então já não é mais revelado. Ah, mas isso aqui não é de Moisés. Moisés peregrino pelo deserto, não tinha tempo de estar escrevendo isso, não. E tem estilo diferente. Moisés não escreveu com esse estilo uma parte, outra parte. Ah, aqui não foi João, esse evangelho de João ele já estava muito velho. Isso aí tem uma parte aqui que é um estilo diferente da parte. Procurar identificar estilo é uma coisa que se faz até em perícia, em processo penal. Só que, sobretudo, quando o prazo, o tempo de escrita de um texto é muito grande, os estilos mudam. E naquele tempo não se escrevia com a rapidez de hoje, não. Hoje, para fazer uma tese doutoral, você tem 3, 4 anos. Né? Era 4 anos no meu tempo, hoje parece que são 3. Né? Então, mas o John Locke levou 20 anos para escrever o segundo tratado sobre o entendimento humano.
E não ia jubilado, não tinha esse negócio de ser jubilado. Não é? O próprio Montesquieu, que tinha 5 secretários trabalhando para ele, Montesquieu levou 15 anos para escrever o Espírito das Leis. Não admira que Moisés pudesse levar 40 anos para escrever o Pentateuco. E quem escreve ao longo de 40 anos mantém um estilo? Se passa por fases diferentes da vida, se começa escrevendo na maturidade e termina escrevendo na senectude, na velhice, se passa por experiências profundas que mexem com a pessoa, ela não muda o estilo. Então, é preciso ter cuidado com essas. E tem a autocrítica baseada na incredulidade. Quando a pessoa diz, isso aqui não é do profeta Daniel, porque ele não podia prever a queda do Império Babilônico e a queda do Império Persa e a queda do Império Alexandrino e a queda do Império Romano, porque vieram depois. Se vieram depois dele, ele não podia prever. Muito bem, é um raciocínio de quem descrê das profecias. Mas, se as pessoas querem se inserir no rol da cristandade, a cristandade aceita que sobrenatural, fenômenos sobrenaturais, que o escrito de Daniel, ou os escritos de Daniel, são escritos com uma antevisão sobrenatural. O profeta é quem é porta-voz, a palavra profeta. Então, ele é porta-voz de um Deus que é onipresente, onisciente, que diz para ele, olha, daqui a tantos séculos vai ter um império muito grande, o Império Romano, que vai cair. E isso não é motivo para o crente desqualificar o livro sagrado, e o teólogo deve ser crente. Né? Então, a teologia tem essa diferença, ela tem princípios ou premissas que ela não discute, ou não deveria discutir. Né? Mas pode fazer uma interpretação lógica, sistemática, antropológica, cultural, pode, e deve, com os limites próprios da hermenêutica, mas a hermenêutica é outro tratar da hermenêutica propriamente exigiria provavelmente mais de uma live. Estamos só dando uma notícia e eu creio que já estou me alongando muito, né? E devo, então, agradecer a participação e a presença de cada um, pedir que se comuniquem conosco, nos deem um retorno, nós precisamos de um feedback do que está ficando claro, do que não está ficando claro, ou do que você concorda, das críticas que você possa ter, ou do complemento que você queira fazer, ou das dúvidas que você queira tirar. Né? E também estamos, nesse momento que estamos concluindo aqui, queremos agradecer e pedir que, se você tem interesse no assunto, né, se você gosta do modo como eu abordo, também pode considerar isso, mas eu acho que aquela história do like, do dislike, do gosto, do não gosto, é muito mais assim, me interesso pelo assunto, ainda que tenha visão diferente da minha. Você bota lá um clique, gostei ou não gostei nesse sentido. Né? E quem não está inscrito, se tiver interesse, se inscrevendo, poderá ver todas as lives passadas, presentes e futuras. E até a próxima vez.